Olá, bom dia para você, 11 horas em ponto, chove, chuva e no nosso sextou sempre tem coisa boa aqui. Tarobá Cidade começando ao vivo, é a sua programação local, de volta na telinha aqui da Tarobá, né? Você sabe que a Tarobá tem a maior programação local do sul do Brasil, eu não canso de falar isso porque nós somos uma indústria de produção de conteúdo e conteúdo de qualidade, gente. Hoje eu convido você, pai, mãe, responsável por crianças, adolescentes, a acompanharem o Tarobá Cidade de hoje, né? Para essa sexta-feira chuvosa, se você pode, senta com a gente, porque a gente vai tratar de um tema muito relevante. As redes sociais, lógico, estão no dia a dia das crianças e adolescentes, isso a gente já sabe, isso a gente já vem debatendo há muito tempo e a gente já vem debatendo também sobre os riscos que a exposição às telas vem trazendo para os nossos jovens. Mas depois da série aclamadíssima Adolescência e de mais um caso trágico de uma criança que morreu usando desodorante, influenciada por vídeos na internet, nós vamos voltar a esse assunto, né? Aqueles desafios de internet que volta e meia aparecem, teve o da baleia azul, teve tantos outros aí e acabam, infelizmente, levando crianças, inclusive, porque essa menina tinha 8 anos de idade, à morte. O que nós pais precisamos saber? Como nós devemos proteger os nossos filhos? Como nós devemos conversar e monitorar os nossos filhos? O que a legislação diz e o que a legislação pode fazer, inclusive, né? Porque leis existem, mas às vezes existe uma deficiência na parte da fiscalização. O dever começa em cada um dentro de casa. Então, eu convido você a participar com a gente. Inclusive, fui às ruas, ouvi a opinião das pessoas, então teremos também já a participação do público. E se você quiser participar com a gente, é o nosso Instagram, @TarobáCidadeLondrina, pode mandar sua mensagem por lá e também pelo nosso WhatsApp, 3315 1313. Quero você comigo no nosso Tarobá Cidade de hoje, que está só começando. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, sol. E é claro que a gente tem muitos convidados sempre para esses debates de sexta-feira. Hoje, pessoas muito representativas aqui. Mireia Vale, que é diretora do Colégio Estadual Ubedulha. Obrigada pela presença. Mireia, bem-vinda. Fala no microfone. Olá, tudo bem, Bom Paty? dia. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Uma diretora de escola, né, gente? Convive com centenas de alunos, ou, né, depois a gente vai saber exatamente quanto, mas ela convive com essa juventude aí todos os dias. Sérgio Paixão, professor, palestrante e escritor, bem-vindo. Obrigada pela Patrícia. presença, É viu? uma honra estar aqui com vocês. Uma honra nossa. O conhecidíssimo Fernando Pérez, que é advogado especialista em direito digital. Obrigada mais uma vez, Fernando. Um privilégio estar aqui entre todos vocês e discutir um assunto que é tão importante para todos nós, né? Com certeza. E também conhecidíssima nossa querida Nana Michelin, que é educadora parental. Obrigada pela presença, Nana. Eu que agradeço por essa oportunidade. Bom, queria começar sobre o caso mais recente, né? Que foi uma criança, que acho que ela foi inalada, desodorante, algo assim, inspirada num desafio do TikTok. E, Fernando, queria até começar por você, né? Você até faz alertas constantes a respeito disso. Diuturnamente a respeito disso, de fato. Esse, infelizmente, não foi o último caso, né? Assim, acho que foi o que causou bastante repercussão, né? Eu digo assim, não foi, infelizmente... Não será, né? Não, eu gostaria de dizer assim, esse foi a última situação, a partir de agora não vai acontecer mais. Sim. Mas, infelizmente, nós estamos num momento assim, de transição muito sensível, né? Você falou de TikTok, uma rede social. Existem algumas redes sociais que são mais e menos liberais, e aquelas que são muito liberais, eu diria até de uma forma muito objetiva, que devem ser proibidas para crianças e adolescentes. Por quê? Nós não temos o controle. Por mais que a gente pense que os nossos filhos eles são bem educados, eles são, né, bonzinhos, eles tiram notas boas na escola, mas nós não
não controlamos as redes sociais. Existe uma frase que diz o seguinte: quem vigia os vigilantes? Que garantia que eu tenho que a rede social tem uma vigilância também sobre os nossos, né, sobre todos nós, né? Que garantia que eu tenho que aquela rede social vai prover conteúdos, e não digo de qualidade, mas conteúdos que não sejam notadamente proibidos. Então, e veja só, uma criança, ela não tem o discernimento que um adulto deva supor que ela tenha, para ter uma independência digital a tal ponto dos pais, os responsáveis, as pessoas que estão próximas, não saberem quem são os amiguinhos virtuais, quais são os grupos de comunicação, ao extremo de chegar nisso, né? Então, uma criança talvez não tenha o discernimento em saber o que estava fazendo, mas o criminoso, independente se é uma outra criança, independente se é um adolescente, se for um adulto, tinha consciência sobre isso e deve ser responsabilizado na medida que a lei reserva. Então, infelizmente, assim, é um caso que nós devemos nos atentar todos os dias para evitar que isso aconteça. Seria um desejo, um sonho, uma esperança muito grande. Mas, ao menos, se pudermos minimizar os impactos dos crimes cibernéticos nas vidas das crianças e adolescentes, será um grande trabalho de todos nós. Nana, com a palavra. Eu penso, né, ele comentando, teve uma estatística feita, já aconteceram 56 casos desse desafio. Então, se nós imaginarmos, coloca 56 crianças, é muito. E nós pensamos assim, ninguém deixa, às vezes, o seu filho de 8 anos entrar num carro com um desconhecido. Nós falamos isso, né? Olha, não entre, não pegue carona, não converse com uma pessoa que você não conheça. Todas essas dicas nós damos desde que eles são pequenos. No entanto, imagine lá, um influencer, uma pessoa que tem lá 1,5 milhões de seguidores. É como se nós estivéssemos deixando os nossos filhos junto a 1,5 milhões de pessoas desconhecidas. E ele está trocando com essas pessoas. Ele está comunicando nessas redes sociais, seja o WhatsApp, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, o que for. Discord, infelizmente, também, né? Ele está comunicando coisas da vida pessoal dele, gostos pessoais, situações internas de dentro de casa, situações talvez ali financeiras, emocionais, físicas. Então, a gente está colocando ele nesse meio e quando sai na rua a gente pede para tomar cuidado com o desconhecido. Qual o problema? Tá mais, né? Então, a gente precisa, como pais, tomarmos uma consciência e, ao mesmo tempo, também olhar para a nossa missão. Né, Paty? A gente sempre conversa aqui no programa como é importante nós voltarmos para a nossa missão principal de pais. Nós, antes de sermos pais, nós somos educadores dos nossos filhos. O legado dos nossos filhos, a vida futura deles depende do que nós colocarmos para ele como proteção, como segurança. E é bem legal você falar isso, porque daí vem a escola, que acaba fazendo uma complementação, muitas vezes, do que não é colocado em casa, né? Você, Mireia, como é que você enxerga isso com seus alunos ali? Como é que eles veem para vocês, né? E dentro dessa temática aí da relação deles com as redes sociais? Bom, na verdade, entra num problema muito, muito sério, que é a necessidade de aceitação. Né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele busca ser aceito. E isso é uma coisa constante. E às vezes nessa busca por ser aceito ali naquele grupo, por fazer a diferença, por ser notado, é onde ele faz essas coisas, né? Porque ele busca, ele fala, eu preciso ser notado, eu quero ser aceito, né? É o pertencimento que ele busca. E o que a gente percebe? As redes sociais, elas causam essa sensação de busca. Eu quero buscar aquela vida, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser aceito naquele grupo de 1 milhão e poucos de seguidores que aquele influencer tem. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Então, a gente vê ali, né, na escola, nós temos hoje em torno de 500 alunos que ficam o dia todo na escola, que é uma escola em educação em tempo integral. E o que a gente percebe? Quando chegou a lei, né, agora nós temos uma lei federal que proíbe, né, o uso dos celulares, a não ser que seja com uso pedagógico, ou seja, previamente preparado pelo professor e tudo mais. O que a gente percebe?
quando a gente chega com essa informação para os alunos, causa um desespero, dá até uma sensação assim de abstinência. Eu vou ficar sem meu celular, e agora? E aí eles começaram a entender e começaram a acontecer interações, né, interpessoais ali, que às vezes o celular tira da gente. Às vezes a gente está no grupo, mas a gente está aqui no celular e a gente não está fazendo parte daquilo. Então, isso é um desafio. Ainda tentam levar escondido, ainda tentam usar escondido. Acontece. E tem professores que buscam essa conscientização do celular. Esse celular, o celular, ele pode servir como uma ferramenta, a rede social, a internet pode servir como uma ferramenta para a gente aprender. A gente tem que saber usar. Porque qualquer coisa a gente tem que saber usar, porque senão pode fazer mal. Inclusive, o Sérgio escreveu livros, né, que a gente vai mostrar ali, que é justamente sobre o uso de telas com as crianças. Primeiro, eu queria saber, assim, o que é que te inspirou, né, o que é que te levou mesmo a colocar isso como um livro, assim, dentro da literatura, Sérgio? Bom, Patrícia, a ideia de produzir um livro sobre o assunto vem exatamente da minha sala de aula. Eu sou um educador, trabalho com adolescentes, sou professor há 20 anos de adolescentes. Ouvindo a colega falar um pouco sobre a realidade da escola, eu percebo que nós adultos, pais, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. E a gente tem colocado culpa em uma série de situações. Né? Como é que eu tiro o celular? Como se nós não tivéssemos o dever de realmente tirar esse celular, desligar o celular e falar, não, você não vai assistir. Não, mas todo mundo tem, os meus primos têm, os colegas da escola têm. Nós, pais, precisamos entender que nós corremos o risco de perder os nossos filhos muito mais dentro de casa do que fora de casa. Foi um pouco do que você colocou agora há pouco, né? Acho que perder os nossos filhos, os alunos, para as telas está muito fácil hoje em dia, né? E a partir da literatura, eu acho que é um caminho que as escolas têm e que é um caminho que precisa ser resgatado, né? Voltar à literatura, voltar ao papel. Certa vez me perguntaram, professor, por que você não colocou esse livro no formato digital? Eu falei, porque exatamente eu quero tirar a ideia, né? Exatamente. Eu preciso do papel. E eu acho que a história, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, ela faz com que pais e os adolescentes, crianças, né, de todas as idades, pensem que existe um mundo muito bom fora do meu olhar da tela. Tem uma coisa interessante que é um pouco do que eu trago na obra, né? E é um pouco do que eu tenho falado muito para pais, para as escolas por onde eu tenho caminhado, que é as comparações. Né? Ouvimos agora a diretora falar um pouco sobre isso, mas essas comparações que nós adultos fazemos e que as crianças, assim como o doutor colocou agora, não têm essa sensibilidade, esse termômetro, né, para entender o que eles estão fazendo ali. Isso tem trazido para as nossas crianças problemas mentais. Né? Doenças tecnológicas, como a Organização Mundial da Saúde já colocou no catálogo das doenças universais. Então, nós precisamos retomar e voltar àquilo que até pouco tempo atrás nós chamávamos de valores, né? Que me parece que está um pouco perdido, mas essa discussão que nós temos aqui e em tantas outras que fazemos, eu acho que é um sinal para que a gente volte a pensar o que realmente é um valor dentro da casa, da escola. E esse é um dos papéis aqui, né, como comunicadores que somos, né, a gente abrir espaço sempre para esse tipo de tema, porque ele é sempre atual e olha, né, quantas nuances aí que a gente viu nessas 4 falas. Eu estive no Calçadão de Londrina essa semana para ouvir também pessoas na rua, tentei escolher eu encontrei mães principalmente ali. E vamos ver se vocês têm a mesma impressão que eu tive. Vamos colocar a primeira entrevista da enquete. A gente está fazendo uma enquete sobre aquele último caso, não sei se você ouviu falar do desafio do desodorante, que uma menina morreu, esses desafios que vêm pela internet, você já ouviu falar? Já. Você não quer aproveitar e fazer essa entrevista com quem ficou chocada com isso? Você é o que dele? Vó. Mas você também ficou chocada pelo vídeo? Muito, muito. Primeiro que vidro de desodorante não dá na mão de uma criança, né, gente? Vamos combinar, né? Doideira isso daí, você não acha? Você, então, ficou chocada. Como é que você viu o caso, assim? O que você sentiu como mãe? Eu me senti desesperada como mãe, né? Porque, às vezes, muitas vezes tem mãe que não tem com quem deixar os filhos, né? E sai de casa para trabalhar,
sei lá, é questão de segundos, né? A gente vai no mercado, deixa em casa, fala, daqui 10 minutos a gente volta, chega em casa, pega o filho praticamente morto, né? Por uma brincadeira de internet. Eu penso da seguinte maneira: a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente consegue evitar certas coisas. Eu acho que uma criança de 10, 11 anos não tem que ficar com o celular sozinho dentro de casa. Mesmo que seja monitorado pelos pais, né? Que tem aquele negócio que a gente consegue monitorar, né? Mesmo que seja monitorado, eu acho um absurdo dar um celular para uma criança de 10 anos, porque é algo muito sério. A gente que é adulto, a gente já usa de maneira errada. Uma criança usa pior ainda. Você tem filho de quantos anos? Eu tenho ele de 3, uma menina de 2 e tô grávida. Quer dizer, os seus são bem pequenininhos ainda, mas você pretende liberar as telas a partir de quando? Vai demorar muito. Eu acho que vai demorar muito, porque até o meu, às vezes eu deixo na mão deles assim, eu tô sempre de olho. E mesmo a gente ficando de olho, às vezes aparece algum anúncio, alguma coisa que a gente não consegue estar sempre em cima, sempre olhando, vai limpar uma casa, lavar um banheiro, é questão de segundos. É triste, né? É muito triste. Ela falou, né, que vai demorar muito, mas ao mesmo tempo ela falou que de vez em quando deixa e que, assim, é uma questão de segundos. Quer dizer, outras mães que a gente conversou falaram a mesma coisa. É uma dificuldade, né, Fernando? Certa vez uma mãe me procurou pedindo auxílio, dizendo que ela tinha deixado o celular ou o tablet na mão da criança e de longe ela via que o filho assistia um desenho infantil muito conhecido. Acontece que depois ela foi perceber que esse desenho tinha sido redublado e as pessoas colocavam naquele desenho inocente, quando a mãe vê de longe e parece que está tudo bem, vários palavrões. Nossa. E era a própria rede social que sugeria a visualização daquele vídeo, porque visualmente era o mesmo desenho, só que a dublagem trazia essa primeira impressão para uma criança de 3, 4 anos que aprendeu a falar alguns palavrões ali que não totalmente desnecessários. Então a própria internet ela acaba sugerindo. Então não podemos delegar essa educação, o monitoramento. E quando a gente fala de monitoramento, não há tabu em falar que os pais devem monitorar, devem ver quais são os amiguinhos, quais os sites estão visitando, quais as conversas. As crianças hoje estão conversando com inteligência artificial no celular, conversando, interagindo com inteligência artificial. Então não deve ser um tabu o monitoramento, a supervisão direta dos pais, os responsáveis sobre essas questões. E muitas vezes os pais, né, como você está falando que nós pais nos perdemos, nós somos o exemplo para eles e Exatamente. Nós estamos nas telas também. Em extensão a esse comentário tão importante, né, eu percebo que às vezes, eu vou citar uma rede social que é o TikTok. Às vezes as mães estão pedindo para os filhos reproduzirem certas danças, eu costumo dizer, danças que não são nem sensuais, mas sim sexuais, para crianças de 5, 4 anos de idade, achando bonito a representação, mão na cintura, mão em algumas partes do corpo, mostrando vídeos feitos com os filhos a partir de um exemplo de uma rede social qualquer. Então, assim, me parece que a família se perdeu nesse sentido, sem essa avaliação do que é possível e permitido. Os desenhos animados, né, o exemplo que foi citado de uma redublagem, de uma revisão de um texto, né? Eu acho que tem algo muito mais embaixo disso, né? Acho que algumas violências que são colocadas, desenhos antigos da nossa época, inclusive, que assistíamos muitos desenhos, muita violência, muito palavrão, muita expressão que é copiada pelas crianças. Então a rede social hoje precisa ser monitorada. Nós não temos outra opção. Ai, muito bacana o nosso bate-papo. Agora, sabe quem eu vou chamar? Vou aqui nessa câmera, vou chamar o Bruno Carraro. Ele que é jornalista e pai também, né? Ele tem o Ethan, que é pequenininho. Ô, Bruno, bom dia para você. Antes de você falar as notícias, eu queria saber como é que é você como pai em relação às telas para o Ethan. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem acompanha o Tarobá Cidade. Uma excelente manhã. Patrícia, a gente fica em cima, né, o tempo todo. Eu não vou dizer para você que eu não proíbo ele. Na verdade, eu não proíbo. Ele tem sim acesso às telas, mas tudo monitorado, inclusive com a minha presença ou da minha esposa. A gente o tempo todo tem que estar do lado dele. E eu prefiro, inclusive, que ele deixe a tela do celular virada para mim junto com ele ali, senão eu não deixo ele acessar aí as telas
telas, mas ele tem sim acesso, ele já vai fazer 7 anos. Eu acho que é difícil hoje, inclusive pela influência dos amigos na escola, bloquear ou não permitir que ele tenha acesso a essas telas aí. Eu até estava ouvindo aí o depoimento de uma mãe que você entrevistou lá no calçadão, lá na rua, né? E ela dizendo que é um absurdo dar uma tela para uma criança de 10 anos de idade. Mas hoje eu acho bastante complicado a gente proibir totalmente. Enfim, essa é a minha opinião, mas vamos aqui às notícias do portal tarobá.com.br. Atenção, moradores de Cambé, atenção, população de Cambé que precisa de atendimento odontológico, coleta de exames ou então plantão de vacinação. Tudo isso acontece nesse sábado, das 8 da manhã até as 2 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. O atendimento odontológico precisa ser previamente agendado. Quem quiser saber os detalhes é só acessar aqui o nosso portal tarobá.com.br. Sobre cultura, a gente tem aí na Feira do Cincão, neste domingo, a Orquestra de Metais de Londrina, que se apresenta lá na feira, uma das maiores feiras aqui da nossa região, né? A tradicional Feira Livre dos 5 Conjuntos, que acontece ali na Avenida Saueuquim, de todos os domingos pela manhã. É só acessar o portal para saber os detalhes aí dessa orquestra de metais. E lembrando, Patrícia, que a gente traz aqui no nosso portal também prestação de serviços. Todos os atendimentos que são realizados, não só aí em Londrina, mas na região, restaurante popular que voltou a funcionar, Delegacia Regional da Receita Estadual que tem novo endereço, tudo isso a gente tem trazido aqui também para todos os nossos telespectadores, internautas, como somos multiplataformas, está aí nosso trabalho. Patrícia. Nós somos maravilhosos, Bruno. Eu amo essa empresa, tarobá.com.br, para você sempre ficar muito bem informado. Inclusive, o nosso programa está aí hospedado eternamente, né? Como a gente costuma falar aí no portal. Obrigada, Bruno, pelas informações. Um excelente final de semana para você. Monitore o Ethan aí nas redes sociais e até segunda. Até, tchau, tchau. E agora, gente, a gente vai fazer um intervalo comercial, agora 11 horas e 21 minutos, mas a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. Você que é pai e mãe, pode mandar mensagem pra gente lá, @Tarobá Cidade de Londrina ou 3315-1313. A gente volta já. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama todo mundo, chama. Quinta e sexta são dias de carne e de selinhos. Colecione os talheres e porcelanas que vão dar o brilho que sua mesa merece. Colchão mole R$ 34,97 o quilo. Bisteca sem filé R$ 32,97 o quilo. Leite condensado Italac 395 gramas R$ 4,97. Omo 3 litros no Clube Fato R$ 29,90. Pneu Westlake Aro 13 259. Sol 330 ml R$ 4,38. Beba com moderação. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Chama. Ô, Valdir, eu tô indo comprar argamassa. Qual é mesmo aquela marca top? Argamassa top, moça. Pensa em mim, Votomassa. É da Votorantim. Pensa em mim com Votomassa e sim, sua obra tem fim. Espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos que surpreende. Votomassa, a argamassa da Votorantim Cimentos é bom demais. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Com os 10% de desconto do seu programa de benefícios, são 6... Tarobá Cidade de volta ao vivo, 11 horas e 25 minutos. Como o tempo passa rápido aqui. Eu quero dar uma dica para você aproveitar a sua sexta-feira e o seu sábado para você se inspirar para transformar o seu ambiente. Você está pensando em reformar algum ambiente da sua casa, aquele espaço, né, cheio de emoção, como a gente fala, ou do seu ambiente de trabalho também. Passa na TK Acabamentos, está cheio de novidades lá, gente. Aquelas coleções premium, coleções exclusivas, inclusive, que chegam lá na TK, né? Algumas chegam primeiro lá e algumas só tem lá, você só vai encontrar lá. A TK, você sabe que tem 2 lojas aqui em Londrina, então você pode visitar uma das duas. As duas ficam na Avenida Tiradentes, uma fica no número 600 e a outra no 1670. As duas têm estacionamento próprio e o atendimento é em horário comercial. Então, hoje até às 6 horas da tarde, amanhã, sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Gente, lá na TK, o grande diferencial que a gente sempre fala
fala, né? Aquele atendimento personalizado, aqueles profissionais altamente capacitados para orientar você nas suas escolhas para sua obra, do piso ao teto. TK Acabamentos, deixando seus sonhos ainda mais lindos. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo. Eu vou agora começar com a Nana. Nana, teve a série Adolescência também, que é uma série, acho que uma das mais aclamadas aí da Netflix nos últimos tempos e que trouxe também uma história de um menino que supostamente, né, matou outro jovem e teria também uma influência de telas. Sim, a série aborda, né, inúmeros pontos, mas o interessante, assim, a princípio, quando a gente começa a assistir a série, até pelo plano em que ela é feita, a gente sente aquela a força do medo do adolescente ao ser colocado, né, com a parte ali da polícia entrando na casa. Então, imaginem a imaginação dele. Ele sabe o que ele fez. Porém, os pais não fazem a mínima ideia. São pais que trabalham para dar um bom futuro, né, para o filho. É um pai que talvez não converse tanto, não dialogue tanto com o filho, mas a gente percebe ali uma família tradicional. Sim. Né? Pais trabalhadores, irmã mais velha. E naquele momento, o intuito do filho é sempre o quê? O olhar do pai. Então, aquilo que nós falamos no começo, aquilo que o professor falou, né, dos valores, dos princípios, ele fala, pai, eu não fiz isso, procurando no olhar do pai aquele, você acredita em mim? Que é o que a professora falou. Os adolescentes, eles buscam, sim, o pertencimento fora da família, que nós sempre colocamos aqui, é a idade disso. Então, eu brinco, não tente ser o influenciador número 1 do seu filho, você não vai ser. Mas acredite que você está no top 10. Não deixa isso sair de linha, não é? Nós sempre falamos aqui. Verdade. Você está no top 10. Por quê? Ele precisa confiar em você, pai e mãe. Não adianta a gente dizer, não, eu sou amigo do meu filho. Antes de ser amigo, seja pai. Né? Nós precisamos lembrar que a educação vem dos nossos lares para depois ir para a escola no sentido do aprendizado, não é verdade? Sim. Da interação social, mas é dentro de casa, é no brincar, é no acolher, é no conversar, é no diálogo, é no entendimento. Principalmente meninos. Por que eu falo isso? Eu tenho um menino também, mas a gente percebe um afastamento hoje em dia, principalmente com celulares, redes sociais, que os meninos têm da família. A menina, a mãe manda limpar a casa, arrumar as coisas, acaba tendo uma proximidade, mesmo que ela não queira, existe. Do pai, não. O menino sente mais a ausência paterna, a ausência da mãe. A mãe deixa o filho ficar mais tempo no quarto. É verdade. Deixa ele comer lá no quarto, deixa ele... Deixa, é o deixar. E o menino sente essa ausência. Olha só, eu posso ficar aqui o dia inteiro que ninguém vem falar comigo. Eu escuto isso no consultório. Nana, não, minha irmã tá toda hora lá conferindo e não sei o quê, quem que tá namorando. Nem pergunta se eu tenho namorado, porque acha que eu não vou namorar. A necessidade também dessa proximidade, né, dos pais, dos irmãos em casa. Quanta dica bacana, gente. Aqui, ó, vou ler algumas mensagens que chegaram pra gente também comentar sobre elas. Bom dia, sou Edmilson, tenho 2 meninas, 3 e 12 anos. Nenhuma tem celular, só vou dar depois dos 16. Até lá, só boneca, bike e outros brinquedos. Legal, Edmilson. Vamos ver, né, assim, até que ponto, né, como o Bruno falou, que é tão complicado, né? Paula, meu filho sofre bullying na escola por não ter telas. As outras crianças têm acesso e ele não conhece os personagens. Como lidar com isso? Mireia, até vou emendar na pergunta da Paula, né? Queria que você comentasse se existe esse tipo de bullying para quem não tem. Não sei se algum aluno lá na escola não tem celular, tem. E o trabalho que vocês também têm que fazer com os pais, né? Por conta de tudo isso que a gente está falando. Nós temos, sim, alunos que não têm celulares. Não é uma coisa que a gente vê acontecendo, esse bullying por não ter o celular. O que a gente vê, na verdade, lá, a nossa realidade é o seguinte, são as novas constituições familiares.
né? Quando a colega fala de pai e mãe, nós temos um número muito expressivo de alunos criados por avós, por tios, né? Por outros parentes, que às vezes já têm outros filhos. Então, chega para a escola uma carga grande de fazer esse acolhimento, né? Porque a criança fica 9 horas por dia lá com a gente. Então, eles criam esse vínculo com os colegas e tudo mais. Então, a gente tem como que a gente busca desenvolver esse trabalho para que a rede social ela seja uma ferramenta legal. A escola tem rede social, a gente faz postagens, posta vídeos, inclusive, deles, né? Das coisas que eles fazem. Como que a gente trabalha isso? É conscientizar de que a ferramenta pode ser usada para o bem. O professor levar aquilo como uma parte de aprendizado. A gente tem hoje plataformas educacionais, recursos digitais educacionais que ajudam pra caramba no aprendizado. Então, criar isso, né? Então, vamos usar o celular, vamos usar no coletivo. Aquele menino, ele não tem um celular para fazer o joguinho que o professor quer. A gente tem ferramentas na escola, a gente tem tablets, a gente tem computadores, para que ele seja integrado, para que todo mundo faça parte. E a gente busca um diálogo sempre com a nossa comunidade, né? Dentro da realidade do tempo deles, para que eles possam vir até a escola. Tem o Instagram aí, né? Pode mostrar, gente, enquanto a gente conversa aqui. Olha aí que bacana, né? Eles mostrando todas as atividades. Isso é muito legal. Nossa, Mireia, é isso que você falou de muitas crianças não serem criadas, né? Educadas pelos pais, por quem gerou essas crianças. Sérgio, você como professora aí, que nem você falou, nós pais nos perdemos, mas a gente vê também um número muito grande desse tipo de situação. Até meninas engravidando tão cedo, né? A gente às vezes vê assim, a menina é tão jovem, já tem 3 filhos. E aí delega, né, muitas vezes a educação para outros entes ali da família. Isso também acaba sendo um problema, porque às vezes essa pessoa que está criando já tem os seus próprios filhos e aquela fica no meio de um monte de gente ali, não é? Eu quero estender um comentário muito interessante que nós fizemos aqui nessa discussão e lembrar de uma reflexão que nós temos em casa. Eu sou pai de 2 meninos, né? Muito interessante ouvir, né? E como é importante pensar mesmo no papel do menino. É diferente, temos que pensar isso, né? E em casa nós temos uma reflexão sempre dita pela minha esposa, pela Ellen, que ela diz assim: educar dá trabalho, mas não educar dá muito mais. Então, eu acho que essa resposta, inclusive, que a última pessoa, não me lembro o nome, até peço desculpas por isso. A Paula. Paula, ela diz, né, o que fazer? Eu acho que uma das melhores coisas, né, a se fazer é dialogar com o filho. Você não tem tela, você não vai ter tela, e isso é um valor dentro da nossa casa, né? Independente da configuração familiar, se são filhos que estão com a avó, com a tia, com a sobrinha, com a madrinha, nós precisamos ter sempre o diálogo. É esse o melhor dos caminhos. Eu costumo sempre dizer, e agora trazendo essa discussão para dentro da escola, né? A escola, durante muito tempo, e esse muito tempo foi há pouco, né? Agora, há 5 anos atrás, tinha uma preocupação muito grande em trabalhar com as crianças conceitos da internet, os hardwares, softwares, como ligava, como fazia. Isso era uma preocupação da escola. Hoje, a escola precisa também abraçar essa causa e colocar dentro do currículo escolar essa discussão. Quem somos na tela? O que fazemos na tela? O que é possível fazer, o que não é possível, o que é legal, o que não é legal. Isso é currículo escolar. Então, seja dentro de casa, ou seja dentro da escola, nós temos essa obrigatoriedade. Educar. Educação digital. Até porque, né, não sei se dá tempo da gente ainda falar nesse bloco, a gente estava conversando nos bastidores, você pode falar, Fernando? São casos que não envolvem crianças, então se o adulto cai em algumas ciladas na internet, imagina uma criança. Conta pra gente quais, né, esses carros bizarros que a gente ficou sabendo aqui. Hoje, assim, toda a nossa sociedade está permeada de possíveis crimes digitais de toda maneira, né, de financeiros, materiais, e existe um tipo de crime, são os crimes amorosos, afetivos, que já existem há mais de uma década, muito mais tempo, muitas vezes praticado por pessoas que estão em outros países, que têm afetado muitas pessoas, inclusive no nosso estado, na nossa região. Nós tivemos um
um caso nacional, algum tempo atrás, por exemplo, de uma pessoa que teria enviado dinheiro para um suposto namorado, e esse namorado era o Elon Musk, a pessoa considerada mais rica do mundo. E a gente pensa que é um caso isolado, que assim como um crime não vai acontecer com os nossos filhos, não vai acontecer com os adultos que estão próximos de nós, os nossos pais, né, tios, avós, somente em Londrina, em região, recentemente, nas últimas semanas, tive contato com ao menos 5 casos de pessoas namorando com o Elon Musk, e não ou seja, a gente fica pensando, poxa, mas como que isso pode acontecer? E analisando a situação, analisando o envolvimento, existem muitas variáveis. O criminoso, ele sabe o que falar, ele sabe o que conquistar, ele sabe o perfil da vítima que ele vai buscar nessa situação. Então a gente pensa que é algo muito distante e pode parecer algo assim muito assustador e impossível de acontecer, mas existem dezenas, se não centenas de casos no nosso país de pessoas namorando pessoas famosas, como recentemente Tom Cruise, o Brad Pitt, e a pessoa realmente acredita. Só que o crime acontece quando a pessoa mais rica do mundo às vezes pede para pagar um boleto, pede para enviar um valor, e muitas vezes não é a vítima, ela não tem esse discernimento em saber que está dentro de um golpe, e demora para procurar ajuda, às vezes alguns meses. E muitas vezes é a família que identifica e busca de toda maneira, e às vezes demora para a vítima entender que caiu num golpe. Então a gente pensa que não vai acontecer conosco, nós nunca podemos ter essa premissa, inclusive com as nossas crianças e adolescentes. Vamos só ouvir mais uma enquete rapidinho aqui, para a gente também comentar, Nana, daí você fala. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Não pode não. A gente está falando fazendo uma enquete sobre o caso daquela menininha que morreu, inalou o desodorante. Você ouviu sobre esse caso? Ouvi falar, sim. Você, como mãe aí, como é que você se sente numa situação assim? Você se coloca no lugar? Como é que é? Me coloco no lugar e tenho medo, realmente. Você acha que o excesso de telas aí, esse uso indiscriminado... Ajuda muito o excesso de telas. Ela tem quantos anos? Ela tem 9. E como é que ela fica com o celular? Excesso de tela. Me preocupa também, mas ela usa bastante a tela. Você monitora? Monitoro. Pelo telefone, em aplicativo. Já teve alguma situação em que você achou que ela estava sob uma ameaça, esses desafios aí de internet que tem, algo que você desconfiou? Essa filha não, mas a minha outra filha teve. O que aconteceu? Foi um cyberbullying, né, que fala. Cyberbullying? Isso. Teve isso com a minha outra filha. Hoje ela já tá mais velha, hoje ela tem 15 anos, mas quando ela teve, ela estava com 10. E aí, você tomou alguma providência? Sim, registrei BO, bloqueei telefone, coloquei aplicativo para bloquear. De qualquer forma, os pais nunca ficam totalmente sossegados, né? Nunca. Os pais têm que estar sempre constante cuidando, aconselhando os filhos, sempre conversando. O diálogo é o melhor, né? Com certeza. Sempre. Obrigada, muito obrigada. É o que a gente está falando aqui, né, gente? Então, vamos refletir sobre isso, vamos fazer mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta aí para as nossas considerações finais no nosso Tarobá Cidade. Agora, 11h44, eu quero perguntar para você se você tem tido problemas com o seu desempenho sexual. Dá uma olhadinha nesse recado. Oi, Patrícia. Olha, eu tô aqui para falar do nosso alfa-grego. Esse auxiliar, ele vai ajudar na sua energia, na disposição, na memória, na cognição. Por quê? Ele tem na sua composição ativos que devolvem a produção natural e espontânea da testosterona. Pois, se você está naquela fase, meio sem energia, meio sem disposição, aqui está um poderoso aliado. Tem vitaminas do complexo B, tem o selênio para nutrir o cérebro, para controlar a ansiedade, para aqueles que são muito rapidinhos. Então, liga e pede já o seu. Eu mando para você com frete grátis. Nos próximos 10 minutos, todos que ligarem vão ganhar um super presentão. 0800 278 0025. Rafael, parcela? É claro que parcela. Divide e ainda tem desconto. O maior desconto direto do laboratório. Liga 0800 278 0025. Ligou, vai ter um super desconto, facilidade no pagamento, a entrega grátis onde você estiver
E mais, discreta. A vizinha fofoqueira, o porteiro do condomínio não vai nem saber o que você está recebendo. Liga 0800 278 0025 é o telefone da sua saúde de volta. 0800 278 0025. Sabe de quanto é o desconto? 60% e ainda você recebe de brinde um massageador. 0800 278 0025. Liga lá, é Alfagrego, a sua felicidade em primeiro lugar. Gente, momentos finais aqui do nosso Tarobá Cidade. Fernando Pérez, sua mensagem final. Nós devemos sempre ponderar para que tudo isso vire um caos. Basta a gente continuar o que está fazendo, por isso é assustador. Temos que tomar essa consciência todos os dias, sem dar oportunidade. Há 13 anos atrás, nós organizamos um projeto chamado Segurança na Rede, com o propósito de fazer palestras em escolas para alertar. Nós temos observado o quanto que a educação dentro de casa, dentro das escolas é importante. E agora, junto com a Universidade Estadual de Londrina, por meio do Laboratório de Pesquisa em Crimes Cibernéticos, nós estamos capacitando um número muito grande de alunos da universidade para ir dar palestras nas escolas e também fazer a capacitação de professores, porque muitas vezes o crime, o conhecimento sobre determinado crime, sobre vítima, às vezes acaba sendo conhecido primeiro, às vezes, pelos professores antes do que os pais. Então, não podemos deixar essa luta de lado até o momento em que possamos dizer assim, agora estamos mais tranquilos. Então, não podemos deixar isso de lado. Nana Miquelin, 11h47, quase. Eu penso assim, ao invés de tirar, ao invés de limitar, ao invés de dar como se fosse uma ordem, uma punição, se aproxime do seu filho, peça ajuda para algum app, para alguma coisa e vá se aproximando do que ele tem dentro do celular dele. E vá ensinando ele a ter um pensamento crítico, né, a partir daquilo que ele tem, daquilo que ele tem assistido, daquilo que ele... Assim, quando a gente aproxima, a gente tem mais chance de trazer o entendimento, o diálogo. Ai, maravilha, Nana. Mireia, sua mensagem final. Criar e aproveitar momentos sem a tela. Né? Eu acho que na escola a gente não é permitido mais o celular. Vamos aproveitar esse momento para a gente estar ali com o outro de verdade, sem a tela. Então, aproveitar esses momentos e criá-los também. E você, Sérgio Paixão? Família e escola assumir a sua responsabilidade. Uma vez que a gente entende que nós temos a responsabilidade de educar as nossas crianças, tudo vai mudar. Se não temos ferramentas para isso, que a gente busque pessoas adequadas para nos ajudar nessa missão, que é educar filhos e estudantes nas escolas. Quero agradecer muito a presença sua, Sérgio, bem-vindo sempre aqui. A Mireia também, diretora de uma escola super importante, né, o Colégio Bedulha. A Nana Miquelin sempre aqui com a gente, hoje também enriquecendo o debate. E o Fernando Pérez também, aqui uma sumidade, né, quando o assunto é direito digital. Quero agradecer você de casa também, que acompanhou o nosso Tarobá Cidade. Já lembrando que eu volto segunda-feira ao vivo. Semana que vem tem mais um feriado, gente. Dia 1º de maio, já estão ligados aí, né? Dia do Trabalhador. Mas na segunda-feira a gente volta ao vivo às 11 horas. E agora eu vou passar o bastão aqui para o Fabinho Guilhem, já dando um bom dia para você, Fabinho, e dizer para você, não sei se você conseguiu acompanhar muito aí o nosso debate, mas falamos aqui sobre as telas para as crianças e também aí os casos recentes, né, de crianças morrendo por conta de desafios feitos na internet. Eu sei que você noticia muito isso e aqui a gente tentou trazer o debate, mais um pouco de conscientização para os pais. Ah, que legal, hein, Paty? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. E que discussão importante, né, nos dias de hoje, igual você trouxe aí as situações que aconteceram nos últimos tempos, né? E como estudante de psicologia, eu estou no último ano de psicologia, a gente entende que para o desenvolvimento da criança, isso é péssimo. O celular não é legal, atrapalha o desenvolvimento da criança, mas também não dá para deixar as crianças sem celular, né? Então eu acho que vai um pouco do equilíbrio aí, viu, Paty? Dos pais também, né? Dos educadores dessas crianças. Ó, você está estudando psicologia, mas não vai abandonar nós não, hein? Porque a gente gosta de você dando notícias, então... Sabe por que eu estudo psicologia? Porque eu sou escritor. E aí eu decidi estudar psicologia justamente para eu ir um pouco para essa área também, mas o jornalismo, a comunicação jamais. Nasci com isso. Fabinho, é com você. Desejo um ótimo final de semana para você aí de casa. E agora, as notícias com o Fabinho Guilhem. Combinado. Obrigado, viu, Paty? Uma excelente tarde para você também, para os seus convidados.